Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista e Master Coach de Emagrecimento Consciente. Dando continuidade à série sobre saúde masculina, hoje nós vamos falar de exercício físico e saúde cardiovascular. E eu convidei o meu amigo, Márcio Nóbrega, para falar um pouquinho com a gente. O Márcio é educador físico, especialista em cardiologia e metabolismo, sócio da SOCERC, Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, e sócio da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muito obrigada, Márcio, por estar aqui conosco, trocando uma super ideia aí sobre saúde masculina, né? É um prazer, eu que agradeço a oportunidade e feliz por estar partilhando um assunto tão pertinente para a nossa sociedade. Com certeza. Márcio, quais os problemas de saúde mais comuns entre os homens? Olha, Sheila, nós vamos responder essa pergunta em duas situações. Se a gente levar em conta, indiscutivelmente a doença cardiovascular é a que mais prevalece entre homens e mulheres, com algumas diferenças de gênero. Mas se a gente for esmiuçar um pouquinho mais essa questão e levar em conta a questão da idade, né, ou da faixa etária, com 20 anos, obviamente o homem tem alguns tipos de doenças, né? Sim. Com 30, outros, né? A questão do câncer, a questão de acidentes, a questão de doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Mas, num apanhado geral, de maneira geral, são as doenças cardiovasculares e os seus derivados, entre elas as arritmias, hipertensão arterial, as doenças congênitas do coração, entre algumas outras aí que vem ganhando espaço no nosso dia a dia. Só para a gente se dar conta um pouquinho da importância do assunto, anualmente no mundo, 17,5 milhões de pessoas perdem a vida por doenças cardiovasculares. Nossa. No Brasil, 350 mil. E no Rio Grande do Sul agora está saindo um estudo da sociedade, eu acho que até o finalzinho do ano, ou início do ano, a gente já vai ter uma noção mais específica da quantidade desses números que são alarmantes aqui no estado também. Bom, e falando sobre isso, né, a gente sabe que os gaúchos, né, apresentam maiores índices de doenças cardíacas do país. E por quê? Quais os fatores de riscos que nós gaúchos apresentamos que o resto, né, do país não tem? Na verdade, levando em consideração a saúde do homem, né, também no resto do Brasil tem um certo descuido, né, mas aqui no Rio Grande do Sul, já há alguns anos eles vêm fazendo um levantamento, vêm somando dados para ter essa dimensão exata da principal causa e dos fatores de risco aqui no Rio Grande do Sul, que agrava essas doenças, e alguns mitos existem, né? Mas a questão do clima é uma coisa que realmente interfere, né? Algumas outras cidades, capitais com praias, com clima mais tropical, as pessoas se ativam mais, se movimentam mais em praças, em ruas, embora isso esteja mudando, principalmente em Porto Alegre, né, na capital. E a questão da alimentação pesa bastante no quesito fator de risco, né? O excesso de proteína, o excesso de gordura de origem animal e o sódio, né? No churrasco, não condenando o churrasco, mas precisa ter um certo limite nessa ingesta. E isso aí, até pesquisas agora, é o que mais tem pesado no sentido de fator de risco para o gaúcho. Muito bem. E essa genética cardiovascular, ela realmente interfere na saúde ou isso é um mito? Interfere muito. Alguns estudos, Porto Alegre tem grandes grupos que estudam genética cardiovascular, Hospital de Clínicas, a própria Santa Casa. Eu tenho alguns amigos e profissionais que trabalham diretamente com isso, em investigação. Sim. E até na questão do esporte, né, do esporte competitivo de alto rendimento. E realmente a genética é preponderante para desenvolvimento de doença cardiovascular. Não que aquela pessoa que não tenha uma genética favorável, ou um genótipo positivo, que é o que eles chamam, né? Sim. Não que essa pessoa não vá vir a ter problemas cardiovasculares, até porque o que manda também é os seus hábitos de vida, né? Sim. Então não adianta tu nascer com uma genética favorável e não desenvolver hábitos positivos. Com certeza. Mas a genética, ela tem um passo muito forte, e aquela pessoa que tem uma genética favorável para doenças cardiovasculares, com certeza precisa ter uma atenção redobrada para não vir a sofrer com isso. Muito bem. Bom, os homens a gente sabe que eles são bastante relapsos com a sua saúde, né? Então, quais as orientações mais efetivas na prevenção dessas doenças cardíacas? Eu costumo brincar com as pessoas que, não, o homem vai no médico, né? Costumo com meus clientes, quando a mulher empurra
ou quando Sim, ele toma com um certeza. susto, ou quando ele vai fazer um exame para alguma coisa e aparece outra coisa, então aí ele vai no médico. Mas as campanhas na mídia vêm alertando um pouquinho contra isso, porque se sabe e é perceptível que a prevenção é muito mais saudável do que o tratamento. Sim, Né? Financeiramente, para os órgãos públicos também é muito menos custoso a prevenção do que o tratamento, e a mídia está batendo bastante em cima disso. Eu acho que a gente vai conseguir fazer com que o homem por si só procure, busque, se oriente, vá fazer os seus exames, vai fazer a sua prevenção e não espere só essa ajuda da parceira, né? Ou de algum familiar mais próximo, e que ele tome por iniciativa essa prevenção, porque a prevenção se dá com hábitos de vida, se dá com exames de rotina, se dá com uma conversa informal com um amigo que foi no médico, o médico pediu um exame e ele nunca tinha escutado falar no exame, e resolve por si só ir fazer uma consulta e também procurar algum tipo de exame para a sua saúde. Mas realmente é uma questão que a gente vem alertando na minha prática diária com clientes e com amigos, a gente vem trabalhando em cima, e a gente percebe essa dificuldade da parte do homem de fazer essa prevenção. Realmente ele é muito mais relapso, mas eu vejo uma esperança no final do túnel. Que bom, tomara. E quais as novas atualizações das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia? A ideia da Sociedade Brasileira, no sentido de prevenção, ela é vasta, né? Ela agrega desde alimentação saudável, quanto prática de atividade física, de alguma maneira evitar poluir o corpo com substâncias. Mas agora no último Congresso Brasileiro de Cardiologia, algumas coisas foram destaque. O próprio uso da espiritualidade, né? Eles fizeram um estudo, né? Já vem há algum tempo estudando sobre isso, e perceberam que pessoas que têm alguma fé, alguma crença, num leito de hospital, numa reabilitação, essas pessoas saem na frente no quesito reabilitação. Elas se recuperam muito mais rápido, né? Então a espiritualidade é uma coisa que foi destaque. O tabagismo, né? No Brasil nós temos, o índice de tabagismo é alto. O Rio Grande do Sul está no topo dos nossos estados de consumo de cigarro. Então isso é uma coisa que tem uma atuação negativa direta na saúde cardiovascular, né? Então isso aí precisa diminuir um pouquinho. E a questão dos hábitos de vida, especificamente a atividade física. Essas atualizações das diretrizes mostraram que, embora alguns estudos mostrem que o exercício físico, a prática regular, tenha ganhos para a saúde, mas a prática de atividade física no seu dia a dia tem um fator muito importante que até então estava deixado de lado, no sentido de descer uma parada antes do trabalho, caminhar esse percurso, se possível, se a segurança assim permitir, ir de bicicleta ao trabalho, evitar o elevador por alguns momentos, subir a escada caminhando, ir até o mercado, trazer sacolas, fazer um pouquinho mais de força. Então isso chamou bastante atenção no sentido de que a população precisa se movimentar um pouquinho mais, precisa ser mais ativa nesse sentido. Nas práticas diárias, né? Porque se a gente somar todos os dias da semana, ao final do mês, a gente está economizando um monte de quilocalorias que poderiam ter sido transformadas em energia. E isso tem um impacto metabólico importante na saúde cardiovascular. Com certeza. E a vida, ela se tornou muito cômoda, né, Márcio? É tudo com controle remoto, tudo muito prático hoje. As pessoas deixaram, sim, de se movimentar nesses pequenos momentos, né? Não é o exercício em si, claro, a gente sabe que as pessoas deveriam se movimentar muito mais, mas no dia a dia, em função da facilidade da tecnologia, né, as pessoas perderam esses momentos, né, de pequenas práticas, né? Tem agora está vindo a Feira do Livro, né? E é uma coisa interessante. Eu li um livro de um colega aqui do Instituto de Cardiologia, Dr. Ivan Nesralla, e ele comenta nesse livro dele que até meados do século passado, 94% da energia gerada pelo homem era através de força braçal. E agora, nesse século, é o contrário. 95, 96% da energia gerada pelo homem são botões, são máquinas, são equipamentos eletroeletrônicos que, claro, nos dão um conforto, mas por um outro lado nos tiram esse gasto energético que vai somar negativamente para essa calculadora metabólica. Certamente. E Márcia, é comum a automedicação e esse uso indiscriminado de diuréticos, né? Quais os efeitos disso? Sheila, no Brasil,
Eu digo no Brasil porque em outros países algumas políticas públicas não permitem certas coisas, né? Sim. Mas não entrando nesse detalhe, é muito comum. A gente vê na nossa prática diária, nas conversas de corredor, nas conversas em academias, em clínicas, em clubes, e em eventos que a gente faz por aí. O vizinho tomou um remédio para dor de cabeça, indica para o outro e ele vai tomar porque acha que vai fazer bem para ele também. E isso é uma prática muito perigosa, muito mais perigosa do que se imagina, né? O remédio tem que ser prescrito pelo médico, né? O médico vai saber o que a pessoa precisa, se a pessoa tem algum tipo de alergia, alguma reação adversa, etc. e tal. Então, assim, a gente tem que condenar, como profissionais de saúde, essa prática tão corriqueira no nosso Brasil e perigosa e na nossa realidade, né? E nas academias também acontece uma coisa que a gente vê, eu vejo na minha prática, isso é uma coisa que eu presencio várias vezes, o uso dos diuréticos, né? Qualquer pessoa chega em qualquer farmácia, compra diurético, sai usando. Nós estamos falando no sentido de saúde geral, dando uma ênfase para a saúde do homem. Mas nesse quesito de diurético, a mulher sai na frente. Para cada 5, 6 pessoas que a gente escuta falar do consumo dessa substância, um é homem, o resto é mulher. Então, assim, o diurético gera uma série de complicações hepáticas que a gente não precisa entrar ao mérito aqui, mas a maior complicação que a gente vê, que eu vejo na prática, no dia a dia, é essa complicação cardiovascular. Né? A gente sabe que quando a gente faz a diurese, a gente elimina um monte de substância, entre elas uma substância que é muito importante para a questão e para a manutenção elétrica do coração, que é o potássio. Exatamente. Né? No momento que a gente elimina uma quantidade muito alta de potássio, desenfreadamente, sem um controle, e a gente diminui isso aí, o sistema elétrico do coração vai ser prejudicado, podendo levar a arritmias leves, arritmias graves e possivelmente, como um desfecho pior, uma morte súbita. Por uma bobagem, por uma coisa que poderia ser evitada. Né? Então acho que esse alerta deve ser super importante, né? Bom, em termos de atividade física, né, objetivando uma melhora na saúde dos homens e principalmente na saúde cardiovascular, quais os exercícios são mais indicados? Olha, hoje em dia a gente tem uma gama de atividades, né? Sim, muitas opções, né? Atividade física indoor, outdoor, atividade física, enfim, exercício físico desde o mais intenso ao menos, tem uma gama de atividades para, podemos dizer que para todos os gostos. Sim. Mas a gente tem que levar em conta algumas coisas que são importantes. Antes de mais nada, uma análise geral, um check-up geral para ver se essa pessoa pode fazer a atividade física ou o exercício que ela está pretendendo. Se a gente quer fazer uma atividade para melhorar a performance cardiovascular, eu vou ter que apostar nos exercícios aeróbicos. Né? Se eu quero, por exemplo, trabalhar mais o lado estético, além dos exercícios aeróbicos, eu vou precisar trabalhar exercício resistido, exercício de força, ou um tipo de exercício que vem ganhando bastante enfoque agora, há 3, 4 anos para cá, é o exercício combinado. Né? Um circuito que envolve exercício aeróbico, exercício de força, se mistura e tem um circuito cardiometabólico, mas o que vai depender é a intensidade desse exercício. Né? Aquelas pessoas que estão iniciando, obviamente, vão ter uma intensidade menor um pouquinho, e aquelas pessoas que já estão há um certo tempo vão poder trabalhar com uma intensidade maior. Se o objetivo é emagrecer, obviamente eu vou ter que fazer uma atividade com um impacto maior, no sentido de intensidade de exercício, mas assim, exercício de força é super benéfico, super importante para a manutenção dessa saúde cardiovascular, e os exercícios aeróbicos são indiscutivelmente aí super importantes também. E como o Márcio disse, né, sempre com acompanhamento médico, né? Primeiro uma avaliação médica para saber se você está apto ou não. Bom, e sobre os atletas de final de semana? Esses atletas são um caso à parte, né? A gente encontra, eu particularmente eu trabalho com bastante reabilitação, né? Reabilitação física e funcional, e recebo muito desses atletas de finais de semana, né? Queria eu que o problema deles fosse só osteomuscular, que fosse só ortopédico, que fosse só um entorse ou alguma coisa. Não, mas não é. É além. Esses atletas de finais de semana normalmente são, estou te falando do que eu vejo na nossa prática no dia a dia. Homens de meia idade, circunferência abdominal elevada, estressados, trabalham a semana inteira, não praticam uma atividade física regular, e aí para esparecer a cabeça, como eles dizem,
vão jogar uma partida de futebol e querem ganhar a todo custo. Se tiver que brigar fazendo um futebol, eles vão brigar porque eles querem ganhar. Sim. Então isso é um problema porque o futebol, embora seja a paixão da nossa população, ele é um esporte muito agressivo. Sim. E é um esporte, tecnicamente falando, de arranca. Isso faz uma oscilação no ritmo cardíaco, né? Eleva a frequência cardíaca a 90%, 100% da frequência máxima, Nossa. Em algum momento vai a 50%. Então essa oscilação faz com que o coração trabalhe de uma maneira despreparada. E se esse atleta, entre aspas, não está preparado para isso, o coração vai sofrer muito mais do que deve. Né? Por que muito mais do que deve? Porque se ele fizesse durante a semana uma preparação, uma atividade física, um exercício físico regular, o sistema cardiovascular dele, bem como o sistema muscular, estaria preparado para esse impacto no final de semana. Perfeito. E a pergunta que eu mais escuto no dia a dia é: uma vez na semana exercício físico é benéfico? Prefiro não fazer nada então. Se essa uma vez na semana for regular, Sim. ela é melhor do que tu não fazer nada. Né? Um exercício físico planejado e orientado, não um esporte competitivo, não um futebol de final de semana. Né? Então, uma vez na semana, uma atividade física estruturada, bem montada, com objetivos e evolução, ela é benéfica sim, melhor do que nada. Agora, o esporte de final de semana, o futebol, esse é muito perigoso, tem que ter uma certa preparação para isso, e a gente orienta as pessoas, os atletas de finais de semana e os clientes que de maneira alguma eles ingiram bebidas alcoólicas e depois vão... O que é muito comum, né? Após as partidas de futebol, o pessoal se reúne, churrasco e bebida alcoólica. Porque o álcool ele é estimulante do sistema cardiovascular. Então ele senta com os amigos, faz uma rodada de bebida alcoólica, cerveja, vinho, seja o que for, e vão para a prática do esporte, eles já vão estar com esse sistema cardiovascular excitado um pouquinho. E o futebol, a adrenalina, o cortisol vão aumentar um pouquinho mais isso aí, podendo disparar possíveis arritmias naquele momento ali. Talvez arritmias não maléficas, mas tem que ter esse cuidado, essa atenção. Muito bem. Bom, e na alimentação, na tua experiência de educador físico, quais os erros mais comuns que os homens cometem? Olha, pergunta difícil, né? Do lado do meu nutricionista falando de erros comuns sobre alimentação, mas assim, relatos que a gente vê no dia a dia, eu acho que essa pergunta ela vai de encontro com aquela primeira na nossa conversa aqui. Sim. Eu acho que o homem ele é mais relapso nesse sentido também, da alimentação, né? Ele se acha de alguma maneira um super-herói, né? Eu sempre falo por experiência própria também, já aprendi muita coisa nesse sentido. E ele vai praticar a atividade física dele, ele não tem uma regularidade na alimentação, Mas o que me chama mais atenção, que eu fico assim, eu tenho um pé atrás com essa situação, é o uso desenfreado de suplementação. Ele pega, pesquisa na internet, não vem falar com uma pessoa da área, não vem falar com um profissional, uma nutricionista principalmente, né? E ele compra aquele que ele acha que é o melhor, porque o colega está tomando, ele não sabe se para ele aquilo ali vai ter um efeito tão benéfico, né? Sim. Ou maléfico, então ele sai usando desenfreadamente essa questão de suplemento, e até anabolizante, que é uma coisa que eu não gosto muito, eu condeno bastante, né? Só que às vezes as pessoas chegam para mim, comprei isso aqui, estou usando. Como assim está usando? Deveria ter procurado alguém, um especialista na área, né, para te orientar. Não, mas eu vi, estava na promoção na internet. Então esse tipo de coisa acontece no dia a dia. Então a gente tem que ligar o alerta para tentar inibir um pouquinho essa ação. Porque o homem faz isso mesmo, ele vai atrás e aí ele quer aumentar, ele quer resultado em um espaço curto de tempo, então ele faz uma ingesta de proteína porque alguém falou para ele que a proteína dá massa muscular. Sim. Então é para tomar... Sozinha, né? Não precisa de exercício, não precisa de só nada, proteína, né? Resolve. E o que eu acho complicado é que se a indicação ali para alguém que está fazendo um acompanhamento é, sei lá, tu deve saber melhor que eu, é 25 gramas de proteína a dia, ele vai tomar 60, ele vai tomar 70 porque ele acha que aquilo ali, ele compra um pote de suplemento que é para durar 2 meses, em 2 semanas acaba porque ele está fazendo uma super dosagem achando que vai ter um resultado mais rápido. Não vai acontecer, pelo contrário, né? Ele vai estar fazendo uma sobrecarga, talvez hepática, desnecessariamente. Renal também, né? Pois é, justamente. Então é o alerta que a gente dá nesse sentido aí. E Márcio, para a gente encerrar então, gostaria que tu desse uma dica, uma orientação geral aí para o pessoal, principalmente para os homens, né, em referência ao Novembro Azul.
quais são as tuas orientações? Olha, antes de mais nada, que não existe mágica, né? Não existe suplemento que faça mágica, não existe uma pílula mágica que a gente toma e vai resolver os problemas, tanto no sentido de emagrecimento, quanto no sentido de ganho de condição física cardiorrespiratória. Aumento de massa muscular, tem que ir treinar, tem que ir fazer força mesmo, né? Não adianta. Tu pode sim usar uma suplementação, desde que prescrita por um profissional da área, para te ajudar. O próprio nome já diz, é um suplemento, né? E o que eu vejo que acontece bastante, e como dica eu já ressalto isso, a alimentação deve ser o carro-chefe da gente. Né? A suplementação vem em segundo e terceiro plano. Então, tentar fazer uma alimentação balanceada, ter persistência, fazer uma atividade física, de preferência aquela que te dê prazer, porque como a gente tem tanta opção hoje, tu pode escolher uma atividade física que te dê prazer, que goste, seja pedalar, seja musculação, seja qualquer tipo de esporte que a gente tem aí, ao ar livre, em ambientes fechados, mas que procure alguma coisa que te dê prazer e que tu se sinta motivado a fazer, né? E evitar aquelas receitas de internet que todo mundo vai trocando aí, uma pílulazinha mágica. Não existe nada disso, né? A gente precisa estar atento à saúde da gente, praticar a prevenção todos os dias e tentar ser um pouquinho mais alegre no dia a dia, porque o estresse também é o grande vilão dessa complicação cardiovascular, e principalmente o homem. Pesquisas agora mostram, pesquisas de 2019, que o estresse entra como um fator importante nesse sentido cardiovascular. E o homem, ele é mais estressado que a mulher. Aí aumenta cortisol, aumenta nível de adrenalina no sangue, e aí começa a acontecer um monte de reações que já entram como potencial fator de risco na saúde do homem também. Então, uma dica que eu dou para a nossa turma aí, para a galera, é isso aí. Prevenção sempre, todos os dias, não baixar a guarda, praticar bons hábitos todos os dias, alimentação mais equilibrada, tentar comer mais comida de verdade, né? Não tanto comida embaladinha, né? Descascar mais, descascar mais. Eu sei que é difícil, a correria, todo mundo tem as suas correrias, mas a gente precisa investir no futuro, investir na saúde da gente e tentar praticar bons hábitos a todo momento. É a dica que eu dou para a galera. Muito bem. Então tá, pessoal, muito obrigada, Márcio, pela tua ótima colaboração. O papo tá muito bom, né? Muito legal saber, né, que a gente tem bons profissionais para nos orientar, né, na nossa cidade. E te agradeço e te convido para mais vezes vir bater um papo conosco. Com certeza. Obrigado. E para você, se gostou, curta, comente, compartilhe e aguarde os próximos episódios dessa série. Um grande abraço. Vendas e instalações de piscinas, produtos químicos com teleentrega, assistência técnica e acessórios, aquecimento elétrico e solar, consertos e pequenos reparos, troca de areia, pisos e decks, confiança e transparência, pós-vendas, assistência técnica e garantia. Aproveite o calor para dar aquele mergulho em sua casa. Conceito Piscinas, Avenida Ney Brito, 585, na Coab.